Olá, meus amigos, é Thaís, um abraço a todos, obrigada por sua companhia. Vamos lá, hoje é quinta-feira, um final de semana se aproximando, eu espero que vocês aproveitem bastante. Hoje nós vamos falar, essa semana a gente ouviu muito falar sobre um assunto triste, né? Que foi o Brasil chegou na marca de 100 mil mortos por Covid-19. Aliás, já ultrapassou essa marca. Então, é difícil a gente não falar sobre isso, né? Esse podcast eu estou chamando de Uma Pandemia a Cada Século. E é isso, né? A gente lembra da pandemia lá de 1918 e vamos fazer um comparativo com o que nós estamos vivendo agora? Vamos? Hoje eu liguei para cumprimentar uma amiga pelo seu aniversário, né? E durante a nossa conversa ela me disse assim: Ah, Thaís, não há nada para comemorar, né? Se eu pudesse, eu adiaria o meu aniversário, mas como eu não posso, o mínimo que cabe, o mínimo que eu acho de bom senso é deixar que a data transcorra em silêncio, sem parabéns, sem palmas, sem abraço, sem nada. Não dá coragem, né? Como que a gente pode não estar sensibilizado, não estar sentindo o que o nosso país, o que o mundo está passando, né? Não dá para comemorar, não dá. É verdade. Como é que nós chegamos a esse espantoso número de 100 mil mortes, né? Não há como silenciar a respeito. Uma coisa é a gente ouvir dizer, mas perder, né, pessoas, como é que estão as famílias por aí, como é que estão os nossos amigos, como é que está a emoção de todo esse pessoal, dos próprios servidores da saúde, né? A situação é grave, ainda é grave, né? Tanto que as aulas já foram outra vez adiadas agora para outubro. A gente sabe que por mais que tentemos nos proteger, esse danado desse vírus, ele é, ele é intrometido mesmo, né? É, no século passado, as perdas foram elevadas. A gente sabe que eu andei lendo que as pessoas morriam na rua, não tinha nem como recolher tantos corpos, né? Mas no século passado, né, gente? Dá até para você falar, bom, era outro contexto, era uma outra época, outra tecnologia, políticas diferentes, outro pensar, outro modo de se colocar, não é? Como governantes, como Estado, como autoridade. Mas no mundo atual, eu acho incompreensível o número de vidas que estão sendo ceifadas no mundo e entre nós, né? No mundo todo. O vírus é altamente destrutivo, a gente sabe disso, ele é oportunista, mas a gente tem que pensar que, como ele, outros poderão vir. E como é que a gente vai fazer? Estamos preparados para enfrentar guerras desse tipo, sanitárias, onde o inimigo não é visto, não é comum, não se sabe lidar com ele, e a gente vai se render a tão alto custo? Como que nós vamos fazer, né? Eu sei que alguns de vocês podem estar pensando, ah, mas está acontecendo isso no mundo inteiro. Nos lugares mais adiantados, mais evoluídos também. É verdade. Desculpem, mas eu fico pensando, em muitos lugares, homens decidem em favor da economia. Não é? Eu não sei se eu estou equivocada, se eu tiver, me perdoem, mas eu acho que eles preterem a vida em favor da economia. Porque é duro decidir isso. Eu não queria estar na pele de governante algum, tá? Mas será que a gente deu preferência à vida em todos os momentos desta crise? Não sei.
É impossível não ficar triste, mesmo sendo uma pessoa que fala sobre emoções, estuda as emoções humanas, mas não há como não ficar triste, como ficar indiferente a tudo que está acontecendo. E eu encontrei um pouco de consolo nos escritos do filósofo Lúcio Sêneca. Segundo registros, o Sêneca era jurista ao tempo do Império Romano, um dos mais brilhantes, segundo os registros, né? E olha o que ele diz a respeito da morte. A morte não é nem um bem, nem um mal. A gente deve encarar a morte como um fato. Uma grande parte daqueles que amamos e que nos foram tirados permanece conosco. O tempo que ele passou conosco, com a gente, nos pertence e nada está em lugar tão seguro como aquele que nos precedeu na partida. Olha quanta coisa ele disse aí, não é? De que a pessoa que viveu está em lugar seguro hoje porque está entregue, não é, àquilo que nós acreditamos que exista depois, um lugar para onde a gente vai. E se há esse lugar, e se todos nós devemos ir para esse lugar, então quem se foi apenas nos precedeu. E ele diz mais: não importa a idade com a qual se parte, o valor da vida não está na duração, mas no uso que se fez dela. Foi longa a vida de quem viveu com plenitude. Então a gente deve fazer com que seja alegre a memória dos nossos mortos, né? A gente não deve lamentar a morte, mas agradecer o convívio que nós tivemos com esta pessoa que se foi. Se alguém se foi cedo no nosso modo de entender, a gente deve pensar, essa foi a minha interpretação, mas os deuses devem ter entendido e julgado de forma diferente. E a gente não pode dizer, mas foi cedo. Não há uma ordem cronológica, né, da gente sair da vida, não é verdade? Então, lendo Sêneca, é sempre proveitoso, né, reconfortante a gente lembrar verdades, porque como se diz, aquela verdade única da vida, mas que os filósofos abordam de uma maneira tão sábia, não é verdade? Tão simples, tudo parece simples enquanto a gente está lendo. Sentir é uma coisa, é provar a experiência na prática, mas quando você lê esta emoção, ela consegue ficar minimizada em termos de dor, em termos de tristeza, porque é uma verdade. Alguém nos precedeu. E esse alguém viveu bem. Normalmente a gente vê depoimentos, né? Ele era uma pessoa alegre, maravilhosa, ou ela era o esteio. Então ela viveu em plenitude. É esta lembrança que a gente deve ter conosco, né? Que devemos ter conosco. Muito bem, a gente falou no começo em fazer um paralelo, né? A tão citada gripe espanhola, ela também matou muita gente, né? Surpreendeu o mundo também e pegou os sistemas de saúde todos despreparados, né? Mas às vezes eu penso que se nós tivéssemos um sistema de saúde em ordem, com os recursos necessários, sempre muito bem cuidado, muitos dramas poderiam ter sido evitados, né? E nesse ponto, a gente deve sempre lembrar que muito sofrimento foi minimizado pelo carinho, pela presença, pela própria vida, né, dos profissionais da saúde, especialmente da área pública.
não é verdade? Eles driblaram faltas essenciais, tiveram paciência, tolerância, dedicação, competência. Ainda na semana passada eu estava assistindo televisão e vi num dos jornais enfermeiros se revezando. Não sei se você viu isto. Eles apertavam, era uma espécie assim de uma garrafa bem gorda, sabe? De um aparelho lá manual que eles estavam usando como se fosse uma bomba improvisada para fornecer oxigênio para o doente, para o paciente. Por quê? Faltava um respirador, né? Então, puxa vida, eu fiquei muito emocionada de ver aquilo. Eles se revezavam. Então, ao tempo em que eles estão se alternando, não é? Com um paciente, outro deve estar com falta do atendimento. A gente está numa situação tenebrosa. Ainda estamos, não é? No passado, a crise deixou a economia de perna para o ar, né? Mas agora não está sendo diferente, porque tudo para de funcionar. Então, claro que há reflexos na economia e claro que os dirigentes ficam preocupados com empregos, com tudo parado, não entra dinheiro, os impostos fazem falta. Gente, é uma situação dificílima. Mas eu fico sempre pensando. Lá no passado, não havia leito suficiente. Não havia. Não havia equipamentos de proteção. Os sistemas de saúde, por pouco, não entraram em pane. Agora também. Antigamente nem sistema de saúde tinha, né, gente? Devia ter um ou outro hospital. E agora? A gente tem, mas quantos estão abandonados, estão sem equipamentos? Quantos estão com os aparelhos todos quebrados? Não é verdade? Com todas as dificuldades, com todos os problemas de gestão, ainda temos que dar graças porque temos o SUS. E ele se mostrou capaz de operar num quadro tão triste, tão dramático, de enfrentar situações penosas ao extremo. Então a gente sabe que estas deficiências existem há décadas. Os investimentos na saúde estão longe de ser satisfatórios. Há muito tempo a saúde vem pedindo socorro, não é? Falta tudo, falta pessoal, falta equipamento, falta medicamento. Tem lugar que as pessoas vão falar, não tinha nem algodão. Falta, às vezes, higiene total, não é? No atendimento. Então, é muito difícil. E agora que a gente viu surgir hospitais de campanha, eu acho que o poder público atuou com a emergência necessária, mas isso me faz crer que é possível fazer. É possível fazer, sim, especialmente fazer com projeto, não é? Fazer ao longo de tanto tempo que a gente tem e até hoje as coisas não estão caminhando da melhor maneira, de como deveriam caminhar. Nesses hospitais de campanha, a gente ouviu muitas vezes falar que houve aproveitadores de plantão, né? O que a gente vai fazer? Um dia isto há de mudar. Um dia as pessoas têm que ser diferentes. Eu acho que talvez a gente esteja passando por uma eu tenho até medo de falar isso, sabe? Porque eu não tenho certeza, mas muita gente fala. Você já deve ter ouvido falar que o planeta está sendo remodelado, né? Que está havendo, sim, uma limpeza geral. E olha, gente, quem somos nós, né, para acreditar ou deixar de acreditar
Se o ser humano se tornar melhor, se transformar, olhar um pouco para o outro, ser mais bondoso, melhor para todos, melhor para ele próprio, melhor para o ambiente, melhor para a saúde, melhor para a educação, melhor para a convivência familiar, melhor para a sociedade, melhor para tudo. Mas eu acho que esses aproveitadores de plantão deverão ter o que merecem, né? Mas o que fica de bom? A observação de que é possível fazer. O que não dá mais para continuar é vendo o dinheiro escorrer, ser desperdiçado, mal empregado e a gente ter falta de leitos, ter gente morrendo sem acesso ao tratamento, gestantes dando à luz na calçada em frente ao hospital porque não acha vaga. Gente com doença fatal, esperando atendimento, se deslocando grandes distâncias, porque no seu lugar de origem não há atendimento médico. Gente, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Com tanto dinheiro que esse país tem, com tanto dinheiro que esse país já deixou escorrer por canos aí apodrecidos. É preciso parar, refletir, exigir dos governantes a prestação dos serviços que o Estado tem obrigação de entregar. Saúde, educação, segurança, mas a gente está falando de saúde. Então, o que é que eu acho agora que o SUS tem que ser valorizado muito mais, porque ele deu mostras, né, de que foi capaz de atender, se não todos, mas grande parte dos que correram a ele. Então ele tem que ter aporte, sim. Ele tem que ter suporte para garantir a demanda de rotina, para atender as demandas sociais e tem que estar preparado para qualquer situação excepcional que venha doravante. Afinal, quem pode saber o que o futuro reserva para a humanidade? Para a humanidade. A gente não pode esquecer que nós estamos nas mãos de líderes, né? E que os nossos maiores problemas são provocados pelo homem, por sua natureza egoísta, ambiciosa. Olha, não está muito longe. A gente recentemente viu os líderes da Coreia do Norte e dos Estados Unidos reativando antigas diferenças políticas, militares, com ameaças, né, de ataques nucleares de ambos os lados. Olha que loucura! E aí toda a imprensa, toda a mídia falava, não, nenhum dos dois vai querer isso. Gente, nenhum dos dois! E bilhões de seres humanos na mão, ao sabor de vaidades absurdas, de poder, de disputa por poder, pela supremacia de armas. O que é isso? Supremacia militar. E a gente, e bilhões de pessoas ao sabor desses absurdos, temendo o pior, certos, porque a gente sabe que de um lado tem atitudes que beiram a insanidade e de outro atitudes igualmente preocupantes, ações impulsivas, narcisistas, estimuladas pelo desejo desmedido de superioridade econômica, política. Gente, dá medo. Dá medo. Eu não sei, pode parecer um sonho, uma loucura da minha parte, mas eu fico pensando se as lideranças pudessem ser entregues a pessoas que se destacassem por atributos morais, né? Pela generosidade, por ações humanitárias que fossem reconhecidas por realizarem práticas solidárias, socialmente responsáveis, influências muito positivas.
Mas não é isso que a história registra. Não é isso. A gente tem notícias aí, puxa vida, quantas, né? De massacres. Afinal, o que é que os homens precisam para se tornarem bons? Nada. Apenas da sua própria vontade. Então, é terrível lembrar de Hitler e achar que ele achava que estava certo. Então, eu tenho receio, sim, e eu fico sempre torcendo, orando para que os homens, alguma coisa toque o coração desses homens. E aqui tem uma frase que é de Friedrich Nietzsche, é um filósofo também, e cai como uma luva nesta matéria. A moralidade é a melhor de todas as regras para orientar a humanidade. Ah, se todos pensassem nisso, se todos atentassem para isso. Você fica com o meu abraço muito carinhoso, o meu agradecimento por sua companhia e a semana que vem a gente conversa mais um pouco. Beijo, pessoal, tchau!